Aí. Então tá bom, mais um Clube do Livro. Essa semana a gente está discutindo o Espírito de Trabalho, capítulo 6 do nosso livrinho. Fervor da investigação, não é mesmo? Mais uma semana aí tentando deixar de ser um chimpanzé. Alguém gostaria de começar a fazer considerações iniciais sobre o capítulo? Eu Algum... gostaria de Fala aí, mano. começar falando uma Logo? frase inspiradora. Fale aí, meu irmão. Logo no segundo parágrafo do livro, ele já fala assim: a inteligência é semelhante a uma criança em cujos lábios os porquês não cessam de brotar. Eu acho que essa era o que o Léo ia falar também, né? Eu associei também com uma citação de alguém que eu não lembro. Peço perdão por não lembrar do autor, mas que ele falou assim: a inteligência não está em quem tem as respostas, mas sim em quem faz as perguntas certas. Então, só duas frasezinhas aí pra gente começar a discussão, que dizem muito, apesar das poucas palavras. Uhum. Eu Boa. só entrando aí no. Complementando o que o Dudu falou do primeiro capítulo. Primeiro capítulo não, do primeiro parágrafo. Eu deixei uma anotação que é sempre questionar e não ficar com dúvidas, porque toda hora ele está estimulando ali nas primeiras palavras ali a você tentar se esforçar para entender o que é verdade e quando você está estudando alguma coisa, nunca deixar nada pela metade, né? Tentar investigar para obter as respostas. E ali na outra página ele diz que o grande inimigo do saber é a indolência. Então às vezes você estuda alguma coisa, estuda só o superficial dela, se dá por satisfeito e não tenta continuar no teu estudo. Então, tipo, você pega uma coisa muito rasa ali, se dá por satisfeito e já vai estudar outra coisa sem se aprofundar. Sendo que quando tu se aprofunda, tu meio que estimula mais tu se estimula mais aí atrás das respostas, né? Então acho que essas primeiras pontuações aí são bem pertinentes. Boa. Pegando esse gancho do Dudu e do Léo também, desculpa bem. Pode falar. Mas só que o Dudu comentou na questão ali de ser como criança, né? Que ele cita no livro, e na Bíblia também traz em Mateus 18:3, e Jesus diz para nós sermos como crianças, né? Mas no sentido de a gente não querer sempre saber tudo ou querer questionar de tudo, né? Mas que a gente tenha, às vezes, seja puro e sincero no nosso agir. Que a gente deixe um pouco, às vezes, a nossa inocência de criança vir à tona, né? Não ficar sempre armado para tudo e ser como criança, né? E buscar conhecer as coisas. Como a criança tem curiosidade pelas coisas, como tudo é novo, não deixar esse espírito de curiosidade morrer, né? Só porque amadureceu, se tornou adulto, esse espírito de curiosidade se apagar. Só pegando esse gancho que o Léo e o Dudu comentaram ali. Boa. Eu acho que é interessante comentar também que a dúvida é inimiga da fé, né? E em Paulo também em Hebreus, ele fala de que a fé seria algo, uma fé sólida teria como base coisas vistas e não vistas, ou seja, respostas no geral. Tanto que mais tarde no capítulo ele fala também para isso, para você entender que você também não vai saber tudo, você não vai ter todas as respostas prontas sempre. E que o próprio São Tomás escreveu que tudo o que ele tinha feito no final da vida, para ele era como palha. Porque para ele era bobagem já. Ele já entendia aquilo e que aquilo era só. Era uma coisa muito irrelevante em meio que ele não sabia. Em meio que ele gostaria de saber também. Digamos assim. Pondo dessa forma, eu acho que é importante saber que a gente nunca vai ter todas as respostas, nunca vai saber tudo e dominar tudo, mas é importante manter a humildade de que de reconhecer que a respeito daquele assunto e a respeito a determinada pergunta você não tem a resposta. Porque eu acho que tudo bem, nós fazemos as respostas, mas melhor, nós fazemos as perguntas, mas aceitamos que a gente não tem a resposta daquilo ainda, que a gente tem que continuar buscando, ou a gente fala para nós mesmos, nos damos uma resposta rasa
E ali também nessa linha de raciocínio, ele faz uma analogia com professores velhos, né? Tipo, que agora gastam mais tempo em suas condecorações do que estudando. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso, né? Tipo, bom, eu estudei minha vida inteira aqui e agora eu sei tudo e, tipo, tem respostas cruciais que você ainda precisa, mas que você não admite não saber, né? Por causa da bagagem, quem você foi. Então, eu acho que é uma batalha constante, mas ao mesmo tempo tu não pode deixar subir a cabeça, né? Tem um ditado que diz que quando as coisas estão indo bem, é importante você conseguir controlar o teu ego. Da minha parte, a Sobre respeito essa, disso, foi... Imagina. sobre essa tua fala aí, Bê, ele Vale. fala muito isso no último subcapítulo ali, né? Que ele fala referente ao orgulho, né? Ele diz uma frase bem interessante e ele diz para nós não deixar o orgulho subir a cabeça, porque a gente às vezes cria respostas úteis, como você falou, rasas, e acaba se orgulhando disso. E a gente não consegue então enxergar a real verdade por trás das questões que a gente levanta, né? Uhum, perfeito. É Imagina interessante. o São Tomás lá, a humildade do cara, ele estudar a vida inteira, o gênio que o cara era, chegar no final da vida e falar que tudo aquilo foi como palha, cara. Cara, é E verdade. daí Nossa, quando eu li isso uns aí, eu boca fiquei em choque. aberta, uns boca aberta aí da internet, estudam meia hora, acho que são sabidão, né? Que nem a curva de Gauss do aprendizado lá, que tu começa achando que sabe um monte, daí começa a aprender, vê que não sabe nada, na verdade, e depois só que tu começa a realmente aprender e achar que aprendeu. Os caras estão aqui em Sim, cima no começo da curva, achando que sabe um monte, já vão lá, falam um monte de merda, que nem tu falou lá no último encontro lá, que os caras estudam um filósofo sem bagagem nenhuma e saem dando interpretação errada de tudo, né? perfeito. Então, tá louco, né, cara? Pra ter a diferença que tem em É cada por isso que pessoa. é importante, né, tipo, tu ter essa bagagem e começar pelos clássicos, começar por esses caras, porque, cara, tipo, tu vê a genialidade de Tomás, tu vê a genialidade de Platão, e tu vê que esses caras no final da vida reconhecem isso. Tipo, tu tem que ser muito ignorante ou mau caráter pra, tipo, ler tudo aquilo e pensar, puta, eu sou um gênio, tá ligado? E é por isso que é importante ler esse tipo de coisa antes e levar consigo isso aí para quando a gente lê novas obras. E novas obras que eu falo, obras de 100 anos, tá? Tipo, 120 anos aí, 50 anos no máximo. E os modernos já começaram a fazer esse tipo de coisa e tal. E não se deixar levar achando que, puta, eu sou dono da verdade, porque eu dominei o que um chimpanzé escreveu aqui, tipo, puta, o cara refutou Platão. Como assim, tá ligado? Tipo, eu acho que esse arquétipo de pessoas que você descreveu aí, normalmente vão ler livros super rasos, tá ligado? Livro da moda aí, tipo, puta, eu li. E não tem problema tu ler esses livros, o problema é você ler esses livros e depois ter essa mentalidade, tá ligado? Eu acho que essa é a armadilha, entende? Você lê um livro que tá na moda aí, por exemplo, e alguma coisa mais leve, mais idiota, assim, tipo. E daí depois achar que entendeu tudo, e quando na verdade é muito mais denso do que aquilo, né? Enfim, o Otávio levantou a mão aí, tem alguma colocação a respeito disso? Não, só um ponto antes de nós avançar essa questão da primeira parte do capítulo 6 e sobre esse fervor de investigação que o autor coloca. Assim, para mim, como cristão, né, que eu acredito em Jesus e tudo mais, né, parte da Bíblia, tem uma parte do capítulo, dessa parte que ele diz assim: o espírito ativo está constantemente em busca de alguma verdade. E outra parte ele diz que o homem de estudos esteja então sempre à escuta da verdade. E na Boa. Bíblia, em João 14,16, Jesus diz que ele é o caminho e a verdade. Né? Então, fazendo uma analogia, a gente pode comparar essa verdade com Jesus também, né? Como Jesus e Deus, enfim, como o reino dos céus, a vida eterna e tudo mais. Então, eu acho que se a gente buscar o conhecimento, né? Não só o conhecimento, mas também buscar crescer no espírito, né? Uma vida com Deus, todas as áreas vão se encaixar da tua vida, não só na área do conhecimento, mas área
área espiritual, área da família, enfim, todas as áreas que a gente precisa edificar, elas vão se solidificar com essa busca da verdade que diz tanto na Bíblia como nessa questão do fervor da investigação. E mesmo essa questão que o B comentou dos caras chegarem no final da vida e muitas vezes acham que sabem de tudo. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que mesmo a gente estudando 2, 4, 10 horas por dia, a gente, até o final da nossa vida, a gente nunca vai saber de tudo, nem nunca vai saber de todas as coisas, enfim. Só que mesmo assim a gente não pode desistir, mesmo sabendo que é impossível alcançar o conhecimento máximo, a gente não pode desistir de estudar todos os dias ou de uma maneira mais voraz. Até como eu comentei no encontro anterior de Oséias 6:3, na Bíblia diz, ele fala sobre então conheçamos e prossigamos em conhecer, né, conhecer ao Senhor. E ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, para mim é muito forte essa questão da Bíblia, porque muitas verdades que estão escritas lá há mais de 2.000 anos atrás, mais até se pegar o Antigo Testamento ali e o Novo, mais tempo, ainda são verdades totalmente aplicáveis na realidade de hoje, né? Tem uma frase do Spurgeon que diz que a Bíblia é um jornal mais atualizado que o jornal do dia seguinte. Então, e o livro, ele também, o livro não é tão antigo, é de quando? 1900 e pouco? 1800 e Isso. pouco? 1916, eu acho. Isso. E o autor, ele, né, com a bagagem grande, muito grande de conhecimento, ele ainda faz várias alusões à Bíblia, né? Uhum. Então, eu acho que a gente continuar essa busca pela verdade e comparado à busca da Bíblia, a busca de conhecer a Deus, vai ser muito bom para nós, tanto nossa vida de sabedoria e de conhecimento, como nossa vida de homens comuns aqui na Terra. Só esse ponto, assim, que eu queria frisar nessa questão do fervor da investigação, né? De buscar conhecer, que nem o Léo comentou no início da reunião, ainda conhecer a fundo, não desistir, continuar, né? Que nem a Bíblia disse ali, conhecer e prosseguir em conhecer. E o livro diz na parte seguinte ali que o espírito é como a aeronave que só pode permanecer nas alturas avançando com toda a potência de suas hélices. Uhum. Parar é cair. Então, a gente tem que permanecer nesse estudo e permanecer, e eu acho que avançar, né? Que nem a gente começa assim com livros mais tranquilos de ler, com reuniões, com vocabulário muito mais tranquilo, sem rebuscar muita coisa. Mas eu acho que se a gente começar desse ponto, permanecer e, né, continuar, a gente vai avançar no nível dos nossos encontros, dos nossos livros, na Sim. nossa capacidade de absorção do que a gente lê. Porque, pelo menos para mim, assim, é um esforço bem grande. Ler todo dia, conseguir absorver. Então, conforme a gente continua e não desiste disso, a gente não cai, né? Porque como o livro disse, ele parar é cair. Se a gente parar, a gente vai voltar do zero, né? Então, voltar do zero seria um retrabalho. Ia ter que reconstruir tudo de novo, o que a gente construiu para chegar no nível que nós chegamos. Então, só essa questão e para nós incentivar um ao outro, né? De não parar com os encontros, assim. Nós já estamos pensando no próximo livro, mais um pouco terminamos isso aqui, e com essa ideia, né? De continuar, de prosseguir nossa ideia aí. Ali na página 116 ele fala bastante disso, né? Ele diz que alguns espíritos se contentam só com os que eles já aprenderam. Então, é muito que tem ali no começo, que diz que a pessoa vê uma coisa de uma forma rasa, se contenta com aquilo e não busca se aprofundar. Então, só complementando o que o Otávio falou, que pelo menos as primeiras páginas falam bastante de ter esse ímpeto e essa constância nos estudos, né? De Sim. fato, Um ponto parece que a gente positivo também. começou. Pode falar. Mete aí. Eu ia falar só, tipo, no que tange a fala do Otávio, que o que a gente faz aqui não é simplificar o que a filosofia quer nos dizer, ou o que o livro quer nos dizer. E eu acho que esse é o ponto-chave, entende? A gente não está fazendo o caminho inverso, quero dizer. Hoje, se o nosso encontro é simples, é porque nossas mentes ainda são simples. E nós não temos bagagem suficiente para ter uma conversa mais elevada, como, sei lá, diálogos de Platão. Mas a ideia é chegar lá, entende? Eu acho que isso que é o importante. Acho que grandes pensadores falavam, eu acho que eu já citei isso aqui, que você não
você não rebaixa a filosofia ao teu nível, você se eleva ao nível dela. Porque quando você traz ela para baixo, você empobrece, você simplifica. E não é isso que ela não quer. E eu acho que é justamente quando a gente faz isso que a gente cria essa falsa ilusão de eu domino tudo. Porque é muito simples. Só que você empobreceu tudo, você tirou toda aquela magnanimidade dela. E é por isso que ela parece tão simples agora. Então, tipo, eu acho que o nosso caminho está sendo certo, entende? Por mais que hoje nós estejamos falando com uma linguagem mais simples, discussões sobre pontos mais superficiais, até porque o livro em si ele também é mais didático, mas, de novo, ele não trata essas questões como coisas simples, né? Ele apenas tenta nos transmitir isso de forma prática para o nosso dia a dia. Eu acho que isso é importante também. Enfim, pode falar aí, Lídio, o que tu tinha para dizer. Eu ia falar que a gente começou o podcast do contrário, né? Falando sobre os últimos capítulos ali e falando agora sobre os primeiros, mas enfim, ele retoca, ele pontua isso nos primeiros parágrafos ali, que é a questão da motivação, né? De continuar, a continuidade nos estudos, enfim, para ter essa profundidade nos conhecimentos, né? Mas ao mesmo tempo que ele fala tudo isso, por exemplo, e a gente buscar amplos áreas de conhecimento, ele fala para nós sempre ter cautela e foco no que a gente quer, né? Então isso é muito interessante que ele traz para nós e, cara, procura conhecimento, mas tenha calma, foco no que você precisa fazer, no que você quer fazer. Uhum. Bem legal esses primeiros parágrafos que ele pontua isso. Boa. Ainda a respeito dessa mesma ideia, eu acho que ele comenta um negócio ali mais pra frente, enfim, que é você continuar sendo humilde, né, e entender que você tem muita... Ele não fala exatamente nessas palavras, óbvio, mas ele fala, tipo, tu tem que entender que tem muita coisa pra aprender e você pode aprender com pessoas mais simples, com coisas mais simples. E eu fiquei meditando um pouco nesse ponto, cara, e aí eu fiquei pensando assim, tipo, beleza, a grosso modo, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, putz, vou falar com uma pessoa mais simples e ela vai falar alguma coisa que eu vou perceber que eu posso melhorar algo em mim. Enfim. Só que a verdade é que a maior parte do tempo a gente tem que ter discernimento para saber que tipo de pessoa vai mesmo trazer isso para nós, tá ligado? Porque eu acho que, tipo, é meio conto de fadas achar que um cracudo vai te ensinar alguma coisa, saca? E, tipo, humildade é diferente de tolice, tá ligado? E, tipo, putz, o cara fala a maior abobrinha do mundo e você acha que foi um ensinamento, porque, sei lá, você acha que aquilo ali tem alguma filosofia aí. Eu acho que cracudo faz muito isso, né? E o cara tá viajando sempre, vai lá e larga alguma noia e você pensa, putz, tirei proveito daquilo. E não é exatamente isso, né? Eu acho que quando eu ponderei isso, eu pensei, tá, meu, eu estudei minha vida inteira, mas eu não entendo nada do que minha avó entende a respeito de plantar, por exemplo, e ela é semi-analfabeta, tá ligado? Eu acho que no sentido de aprender com pessoas mais simples é isso. Entende? Eu não sei a visão de vocês a respeito disso, mas eu entendo que por mais que, sei lá, ela não tenha toda essa bagagem de estudos e tal, ela sabe muito mais do que eu em determinada área e eu tenho que ter humildade de entender que é isso. E eu posso aprender com ela naquilo, entende? Porque não foi o que eu me propus a estudar. Enfim, pode falar aí, Otávio. Mas é que isso mesmo, que nem tu falou, vai muito de cada um, assim, cada um tem uma área que vai assim, que nem nós comentávamos no estudo anterior, semana passada, de quarta-feira, aliás, acho que foi, mas que cada um vai ter uma área que vai gostar mais, assim, que vai se assemelhar mais. Então, e é nesse ponto que tu tem que focar, que nem a tua avó poderia, né, pela vivência e tudo mais, talvez poderia entender mais algumas coisas, porque ela destinou mais tempo com aquilo, ela se concentrou mais para aquilo, coisa que tu não dedicou o mesmo tempo e foco para tal área. Na parte 2 do capítulo, ele fala sobre concentração, né? E fala sobre mergulhar a fundo no ponto abordado e só depois ir para outro. Os vai e vens não dão bom resultado. E eu peguei muito para mim isso, cara. Isso que nem o Lid falou que foi um tapa na cara, que nem
O cara cria muita ideia na cabeça, quer fazer um monte, fazer isso, fazer aquilo, e no final não acaba destinando um tempo específico um tempo específico suficiente para você absorver tal área de algum conhecimento. Então o cara quer atirar para muito lado e não acaba absorvendo. E esses vai e vens não dão um bom resultado. Então, o que eu peguei para mim dessa parte 2 da concentração é assim, decidir alguma coisa e quando decidir e de fato ser uma decisão, que você vá atrás daquilo, se aprofunde e consiga absorver o que você idealizou no início, né? Não que seja tu avança até uma parte, depois desiste, depois tem uma ideia, vá até uma parte, desiste de novo e não vai ter resultado algum. Porque na mesma página ainda ele diz, não descuide nem da cultura, nem das sementes. Um só germe vale toda uma plantação. Se o cara deixar desistir ali, atira para tudo que é lado e deixa uma ideia desistir, você desiste da tua plantação, né? Esse germe de ir para todo lado vai acabar com os teus conhecimentos porque você não aproveitou quase nada, né? Então essa parte da concentração eu queria comentar só, que eu achei interessante. E isso aí. Boa. Ainda nessa O Rodrigo parte deu a aí, mão aí. Otávio. Você tá conseguindo falar? Tua conexão tá meio estranha aqui pra mim. Alô, estão me ouvindo? Eu acho que é bom você tentar desligar o vídeo aí. Alô. Aí. Só queria falar que o Otávio Ainda não dá pra ouvir. Mas, enfim. Pois é. Acho que é tu, B, porque eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu não Tá. tô ouvindo o Dudu também. Tava ouvindo de boa. Eu vou desconectar e conectar Aí aqui. eu não sei se vai gravar. Mas, enfim, pode compartilhar aí. Tá bom. Beleza. Alô. Alô. Tô escutando. Tô ouvindo normal. De boa, Dudu. Pode ligar a câmera se quiser. Bom, pode falar aí, depois eu vejo se Pode falar. gravou. Mas aqui pra Ah. mim não escuto nada. Só do que o Otávio disse ali, de estudar uma coisa de cada vez, né? Que ele te falou também. Acho que não só no estudo, cara, mas em tudo que tu faz é importante fazer uma coisa de cada vez. Tu vai lavar a louça e tu tá lavando a louça, tá se preocupando em estudar para a prova de segunda-feira ou porque tem que codar ali na terça de manhã e tu tá lavando a louça, faz tudo cagado, lava a louça, deixa tudo sujo ou vai fazer alguma outra coisa, vai varrer a casa, vai fazer comida, cara. Eu acho que isso uma parte da gênese da ansiedade e por que o povo é tão ansioso hoje. Porque se tu tem a prática, eu acho que todo mundo já ouviu falar de mindfulness, e tu viver o momento, né? Tu, sei lá, tu vai cortar um queijo, tu presta atenção na tua faca e no teu queijo e tu fazendo isso. Tu abstrai de tudo o resto que tá ao teu redor, de todas as tuas preocupações, e tu consegue realmente focar no momento presente, e quem não fica pensando no futuro tá no presente e não tem ansiedade, né? Basicamente é isso. Então, além do estudo, claro que no estudo é uma coisa muito importante, você fazer uma coisa cada vez, mas em tudo, né? E daí até o autor fala assim, os próprios gênios só foram grandes pela aplicação de toda a sua força no ponto que tinham decidido enfocar. Então, acho que isso é de extrema importância, assim, não só para o estudo, mas em tudo que a gente faz na nossa vida. Pô, eu acho que é importante destacar isso aí mesmo. Eu vi um negócio essa semana a respeito de como as pessoas tentam fugir do presente, né, meu? E eu me policio muito, cara, porque eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso. Por exemplo, eu sempre tô pensando em algo diverso ao que eu tô fazendo e me distraindo com coisas que eu não deveria me distrair quando eu faço essas tarefas menores, tá ligado? Tipo, eu tenho que tentar entender ainda como de fato viver o presente, saca? Tipo, dirigindo ou fazendo tarefas de casa, tipo, a minha mente vagueia com muita facilidade. E pra onde ela tá indo, tá ligado? Eu acho que isso também é um ponto de se conhecer e de entender, tipo, será que eu tô pensando em coisas que me fazem bem ou não? E retomando a questão que a gente teve, a questão que a gente conversou a respeito de é você o teu ego pensando naquilo, né? Tipo, fazendo aquele filminho na tua cabeça e tal. Tipo, isso tá nutrindo qualidades ou vícios meus?
os pensamentos que eu tenho, entende? E eu acho que é importante destacar isso aí também. Interessante. Eu só queria complementar que é uma coisa até que eu estava pensando antes de a gente falar disso e deu a casa acontecer, é que uma coisa que eu fazia muito e acho que todo mundo deve fazer é pensar nos problemas de amanhã. Tipo, sei lá, chega domingo e eu começo a pensar como vai ser a minha semana, os problemas que eu tenho para resolver no meu trabalho, só que isso afeta o teu descanso. Então, acho que uma coisa legal de começar a fazer e tentar fazer é, cara, deixa os problemas do outro dia para o outro dia, entendeu? Não tenta antecipar o teu sofrimento, porque pode ser que tu nem sofra. Pode ser que chegue no outro dia aquele problema que tu tá pensando que é muito grande nem seja um problema. E aí tu sofreu no domingo pela segunda, só que a segunda foi muito boa. Então aconteceu muito isso comigo, acontece seguido, e é uma coisa que eu tento deixar pro dia, porque no final tu fica só chutando. Ah, Sim, vai dar bom, vai dar ruim, no final dá bom e tu só sofreu porque achou que ia dar ruim. é Então verdade. acho que é uma. Só bem rapidinho. Perfeito, Léo. Não tinha melhor exemplo para tu colocar. Me veio na hora um versículo que diz em Mateus 6,27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário, né? Considerai como os crestos lírios do campo. Cara, independente do que aconteça, a nossa ansiedade não vai mudar o futuro, não vai colocar um côvado sequer a mais na nossa vida, não vai aumentar a nossa vida. Só vai trazer preocupação e conflito interno nosso que vai atrapalhar o nosso descanso daquele dia, que nem o Léo comentou. Então, basta cada dia o seu próprio mal, né, Ben? Perfeito. Cara, eu ia Independente falar do que tu esteja exatamente isso aí. vivendo, tu É, tem que estar tranquilo, mas não ficar relaxado, né? E falar com o folgar. mestre. Mas tu tem que ficar descansado no sentido de não se pesar, não se cobrar ao ponto de ficar aflito internamente e não conseguir descansar, né? Descansar o espírito, né? Só essa Uhum. questão que o Léo levantou muito, muito boa. Boa. Verdade. Eu ia Eu falar queria, exatamente isso aí, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Entender e viver um dia de cada vez. Pode falar aí, Dudu. queria complementar a tua fala de antes ali, Bê, que tu falou que a mente fica vagando, né? Tu tá fazendo uma coisa, mas tua cabeça tá em outra, né? Basicamente. Aí tu não sabe pra onde Sim. tá vagando. E uma coisa que eu fazia, ainda mais quando eu era mais adolescente, né? Que sentava na cama e ficava imaginando uma vida perfeita, assim. É. Sei lá, pegar a menininha, ou ganhar um monte de dinheiro, comprar um PC. E como é Dei que ia risada, ser, tá? né? Mas assim, pior que eu li naquele livro, eu tenho um livro que eu li que é O Cérebro que se Transforma, né, do Norman Doidge. Daí ele fala até desses pensamentos aí que a gente divaga, que pro cérebro, tu pensar numa ação e realmente fazer aquela ação não tem tanta diferença. Tu vai ter a mesma liberação de neurotransmissores e ativar praticamente a mesma circuitaria do cérebro. Uhum. Então, se tu ficar imaginando, por exemplo, eu vou deitar na cama e vou ficar imaginando que eu tô ganhando muito dinheiro, fico uma hora lá, imaginando uma vida boa, uma vida perfeita, isso pode liberar e isso vai ficar cada vez mais fácil de fazer, tu vai ganhar uma recompensa, tu vai liberar dopamina, serotonina para quando tu tá pensando nisso e vai ativar uma circuitaria que vai te dar uma recompensa e quando tu tiver que fazer realmente tomar uma ação para realmente mudar a tua vida e alcançar a vida perfeita, tu não vai ter a vontade, porque tu já ganhou a recompensa daquilo pensando naquilo. Eu Boa. achava que isso não tinha nenhum problema, mas é realmente prejudicial para tudo que a gente vai fazer. Ficar imaginando e não tomar ação para aquilo fazer, né? Tem até Pedrada, hein? Pedrada. um experimento que fizeram, pegaram dois grupos, só para ilustrar um pouco esse poder, né, da mente. Pegaram dois grupos de pessoas assim que não sabiam tocar nada de piano e tipo, ensinaram para os dois grupos como tocar uma música bem básica. E daí, num grupo, deixaram eles realmente treinando a música no piano, fazendo, né, teclando. E os outros só poderiam ver uma vez a música e imaginar que estavam tocando aquelas teclas ali. Daí, no final de tantos meses, os dois grupos sabiam decor a música e os dois grupos conseguiram tocar perfeitamente. Mesmo o grupo que só imaginou conseguiu tocar aquela música de igual forma como o músico, ou como o grupo que tinha realmente tocado e treinado aquilo.
Só para demonstrar o poder desses pensamentos, né? Sim. Cara, eu acho que é interessante também, agora falando isso aí, como talvez incentivo negativo influencie isso na tua vida. Porque se você vê as pessoas de maior sucesso e que mais se dão bem, eu me lembrei nessa tua fala em específico daquele filme Whiplash, que o cara é baterista. Não sei se vocês já assistiram. Mas o professor dele é um puto do arrombado com ele, tá ligado? É uma cobrança contínua falando, ó, você é um lixo, você é um lixo, você é um lixo, você é um lixo. E o cara, tipo, luta pra não ser isso, tá ligado? Luta pra não ser assim, luta pra crescer e deixar de ser assim, enfim. Ele se torna um dos maiores bateristas de jazz da história, entende? Então, tipo, talvez você encarar a tua realidade de fato e não ficar se passando a mão e dizendo, bom, eu sou o melhor, ou eu vivo muito bem, esse tipo de coisa, talvez também nessa linha de raciocínio ele leve para algum lugar melhor, né? Tipo, eu acho que isso entra também no sentido de você viver um dia de cada vez, entender o teu presente. Qual é a minha situação real agora e para onde eu quero chegar e, tipo, entender quem é você nesse momento, entende? Humildade, Para né? bem ou para mal, né? Porque a culpa é tua, independente de onde você estiver. Tipo, cabe a você mudar tudo isso, né? Boa. O Lid, Aí, não sei se queria comentar algo antes que eu interrompi ele. Não, não, bem tranquilo, já falei o que eu tinha pra falar. beleza. Cara, a respeito o cara. Submissão à verdade, isso é bom, hein? Essa parte do... Não sei se tu ia avançar já, Bê. Eu ia, mas se Nós quiser estávamos na falar. concentração, porque daí o próximo agora era submissão à verdade, né? A parte Eu 3. ia Pode ser. destacar só aquela parte que o cara fala que o verdadeiro pensador trabalha com o seu espírito e não conhece limites, né? Como um herói. Um herói que não conhece limites. E aí, tipo, é interessante, cara, porque principalmente quando a gente começa, assim, ou quando a gente tá no início do nosso estudo, no início da leitura, e os teus horizontes abrem assim e você entende, cara, tipo, isso aqui era exatamente o que eu pensava de uma forma sintetizada muito melhor, muito mais maestria. E você pensa que, tipo, putz, o mundo parece ser conquistável, né? Tipo, parece que você vai conseguir um dia saber tudo. E você fica naquela energia de querer estudar mais, de querer saber mais, enfim. E é importante manter esse sentimento, né? Do mesmo jeito que não na ideia de você poder saber tudo, mas na ideia de você sempre querer saber mais e viver dessas conquistas, entende? Tipo, conseguir extrair o que você entendeu do que você estudou hoje, sabe? É importante também valorizar esses pequenos passos que você dá, assim como da primeira vez. Enfim, a respeito da concentração aí, o Otávio tinha alguma coisa a dizer? Quer começar? Não? Tudo bem. Cara, da minha parte. Não, B, Oi. eu. É que na verdade, eu já havia falado da minha parte sobre Ah, concentração, eu já havia falado. não, beleza. Daí, se tu quer comentar algo a mais aí, dessa parte de concentração, nós escorremos já cerca, né? Sim, cara, eu separei um negócio que foi uma epifania que eu tive quando eu meditei sobre o que eu li, assim, no final dessa concentração. Tipo, é muito louco como, pelo menos pra mim, o que parece que acontece, tá? Se eu fosse fazer uma analogia do meu processo de estudo, assimilação e aprendizado e sinapses nervosas, assim, seria que tá tudo embaçado. Tá tudo embaçado e eu não consigo enxergar. Eu sei que existem coisas ali, certo? Mas eu não consigo enxergar. E, à medida que eu estudo, é como se esse desfoco, essa coisa que eu não consigo sintetizar e enxergar com nitidez, ela fosse tomando forma de fato, sabe? E você pode, tipo, tornar tudo isso nítido sozinho, mas é um processo muito mais lento. Sozinho que eu digo estudando e meditando e filosofando como, sei lá, como os gregos fizeram um dia, entende? Mas quando a gente tem um cara, por exemplo, o autor desse livro, ou você vai se nutrindo de conhecimento, tipo, de heranças de conhecimento que esses homens deixaram para nós,
Eu acho que é um processo muito mais rápido, você consegue enxergar isso com mais clareza muito antes, expandir teus horizontes dessa forma e enxergar essas coisas com mais nitidez. Então, tipo, para mim, quando eu aprendo uma coisa nova, quando eu sinto que meus horizontes ficaram mais amplos através desse tipo de estudo, é como se esse desfoque ficasse nítido e agora eu conseguisse diferenciar aquilo. O que eu quero dizer com isso aqui? Nessa parte da concentração, por exemplo, ele falou coisas, da minha perspectiva, muito óbvias, tá ligado? Tipo, eu acho que qualquer um de nós sabia disso aqui quando leu isso aqui, entende? Só que a forma que foi proposta, a forma que ele escreveu e sintetizou isso, foi coisa de maestro, entende? Tipo, foi uma coisa muito precisa, como um corte cirúrgico. Então, o que eu quero dizer com isso isso deixa muito mais nítido esse conceito que a gente tem na cabeça e, portanto, é mais fácil trazer ele para o nosso dia a dia depois. Entende? Porque você passa a dominar aquilo. Eu acho que essa é a diferença entre professor e aluno, né? O professor, ele sabe tanto que ele consegue passar isso adiante, e é aquilo de forma tão concreta na cabeça que ele consegue exprimir o que ele precisa, e já o aluno não. O aluno, ele pode assimilar aquilo, mas não necessariamente ele vai conseguir replicar. Então, eu acho que, cara, esse é o meu processo de aprendizado e eu sinto muito isso lendo esse tipo de coisa. Enfim, a respeito da concentração agora, acho que fechamos então. Aí, da submissão à verdade, eu deixo com vocês aí. Vou pegar minha garrafa de água e já volto aí. Alguém tem algum ponto para destacar aí, a submissão da verdade? Os próximos. Eu falo ali a primeira coisa que fala da submissão à verdade, Boa. diz ainda no começo, mas uma outra coisa ainda mais, né, continuando da concentração ali que tá depois, mas uma outra coisa ainda mais importante, submeter-se não só à disciplina do trabalho, mas também à disciplina da verdade, condição indispensável para relacionar-se intimamente com ela. Pronta obediência. Eis o que nos pede a verdade. Nessa união solene devemos participar com uma alma respeitosa. Nós havíamos comentado em algumas das reuniões sobre considerar os outros superiores e não só considerar os outros superiores, mas como reconhecer quem realmente é superior a nós. Quem está sobre a nossa autoridade, quem seja, né, sobre honrar pai e mãe, seja respeitar pai e mãe, seja respeitar chefe, professor, quem esteja acima de nós. A gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que ele não sabe de tudo. Ainda mais agora que a gente tá nesse fogo da juventude, assim, de estar sempre correndo atrás das coisas, estudando bastante coisa, a gente acha que muitas vezes conhece ao ponto de poder ignorar o que um mais velho nos fala. O cara deu o meu chefe mandou fazer tal coisa, mas eu acho que não vai funcionar, eu já vou ser reativo, e eu, falando de mim, muitas vezes era reativo ao ponto de contra-argumentar e dizer, tal coisa não vai funcionar, nem vamos fazer. Mas eu acho que nessa submissão à verdade, que ser submissa à verdade, ela nos pede pronta obediência, que a gente esteja pronto para obedecer quando a gente é confrontado com uma opinião que a gente acha que está certo. Mas que a gente primeiro obedeça a alguém que está acima de nós, né, que seja superior a nós, para depois ver se aquilo não fazia sentido mesmo ou se era fruto de algum orgulho da nossa carne, né? Então, Boa. submisso à verdade pode ser algo que faça bem para nós, né? Para trabalhar a nossa humildade e também fazer o nosso espírito ser mais edificado, né? A partir disso, aliás. É legal, cara. Porque nesse capítulo específico também, eu achei interessante quando ele fala que a submissão é verdade quando você mergulha no estudo e você abre mão do teu livre-arbítrio. E é nesse momento que você entra em contato com a verdade suprema que seria Deus, tá ligado? Eu achei muito foda isso. E aí ele fecha o parágrafo com a frase. Eu vou pegar aqui. Por que o espírito tem tanta dificuldade em submeter seu espírito? Então, tipo, por que a nossa vontade de aprender, a nossa vontade de estudar, ela tem tanta dificuldade em pôr isso em prática, tá ligado? Se a gente quer tanto isso, por que isso é tão difícil se submeter a isso, a essa verdade, não é mesmo? Meus caros, meus caríssimos,
caríssimos amigos aí, por que é tão difícil fazer isso? Pra mim foi um ponto muito alto quando ele escreveu tudo isso. E eu achei muito legal. Até ele cria esse raciocínio em cima de São Tomás ali, e que a gente não deve, dizendo assim, por mais sábio que seja, não rejeita a doutrina de outro, por menor que esse seja, né? E aí volta aquela ideia de humildade, não sei o quê. Enfim, bem E interessante. nesse ponto aí também, meu, o cara, mais uma coisa falando de mim, assim, eu tô com a ideia de estudar pro CEA, né? E daí, às vezes, tô viajando e penso, tô com vontade de estudar, quero estudar, vou chegar em casa, vou pegar minha calculadora, fazer um monte de cálculo, vou estudar tanto tempo. Chego em casa à vontade, nunca mexo. Abro ali os vídeos, vejo umas coisas, já dá vontade de desistir, né? E o cara acaba não pondo em prática uma ideia que teve ali, que o cara quer, mas quando vai pôr em prática não faz de fato. E Tiago diz que a fé sem obras é morta. Uhum. Se o cara, né, o cara pode ter fé, pode ter vontade, ideia de fazer um monte de coisa, mas que nem o Dudu comentou antes ali, se você não mexer a bunda da cadeira, não fazer alguma coisa, meu, não vai brotar por osmose um conhecimento da cabeça. Você tem que pegar, botar em prática aquilo, ler, estudar, praticar, para que de fato você aprenda, né? Uhum. Perfeito. Dudu queria falar um negócio? Só complementando o que tu disse antes, P. Que tu falou ali de São Tomás, né? Aí logo abaixo ele já fala: quanto mais preciosa for uma ideia, menos importa saber de onde ela vem. Eleve-se a indiferença para com as fontes. Tem muita gente partindo nisso, né? Tem muita gente que só porque tal pessoa falou que é um ídolo dela, ou que Boa. talvez seja um grande pensador, uma pessoa inteligente, falou aquilo, leva imediatamente como certo. Mas eu acho que a gente tem que criticar, ou pelo menos ter o senso crítico, ter uma percepção de que tudo pode estar errado, tudo que é obra humana pode estar errado. Aí, de novo, naquilo que eu falei, acho que nos episódios atrás, a gente deve admirar atos e ações, né? Não uma pessoa, né? Porque uma pessoa sempre está propensa a errar. Aí ali nos parágrafos acima, o autor até cita: Lister tem toda a Inglaterra contra ele. Lister era um médico que eu li no livro, era Medicina dos Horrores. Ele contou a história desse médico, que foi uma pessoa que antes de 1900 ali, na década de 1800, no século de 1800 ali, ele revolucionou assim a cirurgia, né? Porque antes a cirurgia, quem fazia mais rápido e tinha a faca maior era o melhor cirurgião, né? Para tu ter menos Sim. chance de matar o paciente, né? E porque não conhecia o micróbio, não tinha nenhuma técnica para parar a hemorragia e tal. Aí ele começou a falar para todo mundo que as pessoas morriam depois da cirurgia por causa de micróbio, por causa de um serzinho que ninguém via da onde sabia, que nem sabia que existia, que entrava na pessoa e começava a fazer infecção. Aí todo mundo ficou louco com o cara, né? Porque ele não era um médico tão respeitado assim. Todo mundo falou: ah, tu é louco, vai a merda, vai se fuder. Resumindo, o cara morreu, o cara teve uma ideia que no futuro revolucionou a medicina e cirurgia, e o cara Boa. morreu pobre e desacreditado. E não só ele, inúmeros gênios aconteceram isso com eles, né? Porque simplesmente Sim. as pessoas não conseguem aceitar uma ideia boa de uma pessoa pequena. Sim. Eu Perfeito. acho que só pegando o gancho do Dudu, eu acho que isso vale para ideia boa e para ideia ruim, porque às vezes, e eu acho que é justamente por isso que a gente criou o clube para a gente começar a formar opinião própria, porque às vezes você vê uma pessoa que tu gosta falando uma coisa muito nada a ver, só que por mais tu gosta tanto da pessoa que tu tende a acreditar que beleza, aquilo lá tá certo, entendeu? Tipo, o cara é foda, então mesmo eu não acreditando, eu acredito porque eu gosto do cara. Então eu acho que a gente ter esse clube para começar a buscar a nossa verdade ajuda muito depois na hora de escutar alguma coisa, independente de quem tenha falado, distinguir se aquilo é o certo ou não. Como o Dudu falou, é melhor você se atentar à ideia e ao fato do que a pessoa, né? Porque a pessoa às vezes pode falar uma coisa muito boa, mas depois pode falar uma coisa nada a ver, né? Perfeito. Pior que é, né, meu? É meio que você escolhe, tipo, ou você é escravo ou você é senhor do teu caminho, né? Porque no momento que se você é uma pessoa pequena em sentido mental, assim, tipo, não eleva teu senso crítico, filosófico, que seja, e passa a ter uma opinião própria bem embasada,
E opinião própria é bem baseada em diferente teimosia, tá? Que fique claro isso também. Porque é diferente você ter uma opinião e você ser teimoso. E burro, né? Você acaba indo pelas pessoas, né, meu? Tu vai pela cabeça das pessoas e faz com o que tu fez. Tipo, esse cara, meu ídolo aqui, falou uma verdade, eu vou atrás dele pra sempre. E, tipo, cara, é muito dedinho É, no time que você é, né? E é, infelizmente no cenário político atual a gente vê muito disso, né? É verdade. só voltando ali que eu queria parafrasear, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Então, o que diz o nosso hino Tá, rio-grandense, acho que É verdade. resume bem o que a gente falou aí agora há pouco, trouxe, né? aí trouxe. Caralho, Excelentes top. citações aí. Inclusive, a do médico aí, Dudu, porque eu li essa parte aqui e não entendi quase nada, tipo, não trouxe nada. E eu acho que isso também é mais um ponto que mostra que, à medida que a gente vai trazendo esse conhecimento para nós, fica mais fácil assimilar e ter ideias melhores quando a gente lê outras coisas, né? Excelente. Ele botou uns 5, 6 exemplos de nome ali, eu entendi um só, né? Pode crer. Comigo aconteceu também. Cara, falando dos desenvolvimentos, tem um parágrafo aqui, ele diz assim: dizendo tudo que pertence ao contrário à verdade, o todo fica incompleto, sim. Ele fala a respeito da gente pegar uma engrenagem de um relógio E, para entender desculpa te sobre. interromper, tu tá avançando para o desenvolvimento. Só um último ponto que eu queria, uma anotação que eu tinha feito sobre a submissão à verdade. Uma Pode parte ele falar. diz ali, ao contrário, ao espírito cultivado e humilde as luzes chegam de todos os lados. Interpenetram-se como a aurora nos altos montes. Além da humildade, é recomendável que o pensador tenha uma certa passividade de atitude que corresponde à natureza do espírito e da inspiração, né? Atitude que corresponde ao espírito e natureza, né? O cara tem uma natureza, uma ideia, uma vontade de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem que ter uma atitude que corresponda, né? Algo que a pessoa faça que corresponda àquela vontade. Então, mais uma vez, a gente pensa em alguma coisa boa, claro, né? Tem que fazer. Não dá pro cara pensar e já desistir. Sim, O espírito cultivado e humilde, as luzes chegam de todos os lados. Então, o cara que é humilde, as coisas vão acontecer, né? Humildade não é ser um pobrinho ali, aceito tudo, faço qualquer coisa, me submeto para qualquer um, mas ao contrário disso, né? Você tem que ser humilde para reconhecer as coisas. Que sim, você tem que ser um coitado, um miserável, né? Não, não é isso que se quer dizer a palavra humildade. E sim. Provérbios 15:33 diz que a humildade antecede a honra. Assim como a soberba precede a ruína, a humildade antecede a honra. O cara ser Sim. humilde, uma hora vai ser honrado, né? Então, Boa. É só verdade. para terminar essa parte da submissão à verdade, que faz uma alusão à humildade também, assim. Perfeito. Pode completar, B, a questão do próxima parte do desenvolvimento. Como não sentir a presença de Deus quando o homem ensina? Não é ele a sua imagem? Aí o último parágrafo da submissão à verdade. Enfim, a respeito dos desenvolvimentos, cara, um ponto que me chamou muita atenção foi quando ele fala que a gente não deve ser vítima do nosso próprio estratagema de querer ser um especialista em algo. Então ele fala ali, bom, você tira a engrenagem de um relógio, você estuda aquela engrenagem, mas no momento que você tira ela do todo, se você não prestar atenção e entender que isso é uma engrenagem de relógio, perde a lógica. As coisas não fazem mais sentido, né? E eu anotei aqui fazendo uma alusão a racionalizar vícios, porque isso aconteceu muito na modernidade de pegar e fazer, como é que é o nome da teoria? Relativizar as coisas, pegando uma fração ruim da tua personalidade e dizendo, não, mas isso aqui me faz bem por causa disso e disso e disso, mas você tirava aquilo do todo, entende? Por exemplo, eu sou um viciado em cocaína, que era o que acontecia naquela época bastante, tá? Ele pegava esse fato, ele isolava esse fato e trazia, tipo, só os benefícios daquilo para ele, para a personalidade dele, e tentava racionalizar esse vício. Não, eu sou viciado em cocaína porque eu fui, sei lá, tive algum trauma na minha infância e eu uso por causa disso, enfim, e eu sou assim e, portanto, eu preciso dessa cocaína para existir. Ponto. O que eu quero dizer é, no momento que ele fazia isso e usava essa ideia de
tirar uma parte do todo para racionalizar o vício dele, ele... Me fugiu a palavra. Relativizava tudo isso, entende? Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer com isso, mas era meio que, tipo assim, você pegar uma parte da tua vida e isolar ela do todo, dizendo que aquilo é uma coisa boa, mas não necessariamente é. Porque você tirou ela do todo, então ela deixou de ser aquilo. Entende? É o que ele fala pra gente não fazer com o relógio, por exemplo, e com a engrenagem em si, porque as coisas perdem o sentido. Então fica muito fácil você relativizar. Por exemplo, se você pegar apenas uma engrenagem do relógio perdida por aí, você não necessariamente vai associar que é de um relógio aquilo. Pode ser uma engrenagem de N coisas. B, Oi. o melhor exemplo, né, que tu trouxe aí, temos que isolar para poder aprofundar. No caso, essa engrenagem do relógio. Tu vai isolar aquela peça para tu poder aprofundar o teu conhecimento naquela engrenagem. Mas em seguida, temos que unir para poder compreender. Sim. Né? Então tu vai ter que destacar algo de alguma coisa. Claro, no caso o relógio que a gente quer desenvolver, fazendo um comparativo, o relógio seja uma área que a gente queira desenvolver. A gente vai pegar a engrenagem que seria uma parte daquela área, né? Sim. Ou a engrenagem do relógio. A gente vai isolar para poder aprofundar naquilo. Mas depois a gente vai unir para poder compreender o todo. Acho que talvez seja isso que tu estava querendo explicar, B? Tudo que eu entendi? Tipo, na questão do vício, cara, me fugiu a linha de raciocínio no final ali, mas é basicamente, tipo, tá, ele fez isso, ele isolou aquela parte negativa da vida dele pra fora pra conseguir justificar, mas quando ele traz pra dentro, aquela racionalização não faz sentido, porque ele usa, por exemplo, essa substância por problemas da personalidade dele, problemas do todo, e não do comportamento em si. Então não necessariamente o uso de cocaína é o que desencadeia mais uso de cocaína, mas sim uma falha na personalidade dele, né, cara? Tipo, se você não consegue conviver consigo mesmo, você vai lá e se afoga numa substância, por exemplo. Mas você pode racionalizar o teu vício naquela substância fazendo essa separação, né, do todo com a parte, dizendo, não, eu uso porque eu usei quando era criança, mas, cara, eu acho que fazendo uma afirmação forte e talvez ignorante aqui, eu acho que 100% dos casos o cara não usa por ser, por ser bom aquilo, mas para fugir de algo, tá ligado? Independente da substância aí. Ele não consegue alcançar a plenitude com ele, então ele desconta em algo. Tipo, todos os nossos vícios, eu acho que eles estão voltados para isso aí, né? Para tipo defeitos da nossa personalidade e conduta que nós temos e não conseguimos encarar ou estamos em um processo de conseguir encarar tudo isso. Eu acho que ali com certeza. o que o B falou do relógio é tipo, cara, o relógio não é só aquela pecinha, mesmo que tu entenda só aquela engrenagem ali, só com ela tu não vai conseguir montar um relógio. Tipo, aquilo não é o relógio, é só uma partezinha do relógio. Então, Sim. tipo, você tem que meio que se aprofundar naquilo, mas também tem que ver como um todo, se aprofundar nas outras partes do relógio para tu ver ele inteiramente, né? Porque pode ser que tu olhe só para essa peça e ache que estaria o problema, mas de repente é outro lugar ou outra combinação de peças ali que gera problema, né? Boa. Isso aí que vocês estão falando... Ah, foi mal, Led, eu levantei a mãozinha aqui, ó. Mete. Isso são duas, além de todo esse esquema de personalidade que vocês falaram, são duas maneiras diferentes de se pensar, né? Não sei se já ouviram falar, mas a gente pensa do modo ocidental, né? Porque a gente foi influenciado desde a Grécia Antiga até Roma, depois a Revolução ali na Idade Média, os Estados Unidos, sempre pensou do jeito Revolução ocidental. Francesa, Revolução Francesa. Revolução. E existe outro modo. Esse modo ocidental da gente pensar é isolando e entendendo parte por parte. Você isolar a engrenagem do relógio, por exemplo, entender ela, depois passar para outra parte e entender a outra parte. E o modo oriental de pensar é tu absorver um todo ao mesmo tempo. Uma vez fizeram um teste assim, com orientais e ocidentais e mostraram uma imagem para ele. Tinha um passarinho vermelho no centro e um monte de passarinho branco no fundo preto ao redor do vermelho.
E daí falaram pros ocidentais assim: o que tu viu na imagem? A primeira coisa que o ocidental falava era um passarinho preto, um passarinho vermelho. E depois perguntaram pros orientais, eles falavam: havia passarinhos brancos ou havia passarinhos vermelhos e passarinhos brancos. E também falavam do fundo, assim, quando tinha ali no ar o fundo preto. Então, eu acho que a gente deve, para ter um estudo completo, a gente deve aliar duas formas de pensar. A gente deve isolar, porque assim fica mais fácil de tu entender minuciosamente como funciona, e depois juntar o todo, né? Sim, perfeito. Boa. Cara, e tipo, no parágrafo seguinte ele já vai falando, né? Deixa eu só interromper vocês, meus amigos, que eu preciso sair agora. Beleza, Então, sem bom problema. resto do episódio para vocês aí. Depois eu acompanho na íntegra lá no nosso canal, beleza? Boa, Foi um abração aí, prazer então. aí, galera. Até mais. Abraço. Obrigado. Aí, continuando essa ideia que o Dudu destacou aí, que a gente tava falando a respeito da engrenagem, ele fala: a verdade é una, tudo pertence a uma verdade única e suprema entre objeto particular e Deus, né? Então, tipo, querendo ou não, todos os ensinamentos, por mais que a gente tente isolar eles nos levam para o mesmo lugar, né? Da mesma forma que a gente discutiu semana passada, eu acho que no final tudo nos leva ao objeto do axioma eterno, como ele falou, que seria Deus. Perfeito. E a gente tinha alguma coisa a falar a respeito aí? Eu só ia destacar que nesse subcapítulo aí ele quer dizer para nós ter uma visão ampla sobre nossos estudos, enfim, mas não não perdendo o foco, né? Sempre buscando o conhecimento profundo aí sobre o que a gente procura, para não ficar estagnado no mesmo lugar ou enfim. Perfeito. Sim. Cara, ele fala ali também, tipo, ainda a respeito dessa ideia de unicidade das coisas e das verdades, é que o ideal seria estabelecer em seu espírito uma vida comum de pensamentos que se interpenetram e formam, assim, dizer uma única forma de pensar. Quer dizer, é tudo uma grande verdade. E trazer isso pro teu cotidiano, tá ligado? E voltando a falar naquela coisa da gente conseguir viver o presente, eu associei isso, talvez por necessidade, talvez por coincidência, a, a essa ideia de você conseguir viver o momento presente. Bom, é eu pegar essa bagagem que a gente tá construindo aqui e jogar ela na minha forma de pensar cotidiana. Então, quando eu estou dirigindo o meu carro, voltando para casa hoje, para Passo Fundo e tal, tipo, por que não deixar com que os pensamentos que a gente teve, jogou aqui agora, se misturem com aqueles que eu tenho enquanto eu dirijo e então traga ainda percepções melhores, né? Tipo, a respeito do que eu estarei pensando naquele momento. Enfim, deixar com que as coisas se misturem e interpenetrem, porque no final tudo é uma grande verdade só. Eu achei interessante também, foi um ponto que eu trouxe para o meu cotidiano aí. A verdade é una, né? Diz É também. o né? A verdade é una. Tudo pertence à única verdade suprema, entre um objetivo Beleza. particular e Deus. A todas as leis do mundo, cuja amplitude vai crescendo desde a norma aplicada a determinado objeto até o axioma eterno. Perfeito. Talvez dê para avançar para Vamos a lá, última parte do capítulo. vamos O pro senso senso do do mistério. mistério. Cara, eu acho que, né, para nós se encaminhar para o encerramento, esse capítulo falou bastante sobre reconhecer a nossa pequenez aqui, né? Reconhecer que somos nada, Limitado. Boa. limitados, exato, perfeito. E que aqui ele fala do senso do mistério, né? Quem pensa que compreendeu tudo, prova por isso mesmo que nada compreendeu. Então aquela ideia também do só sei que nada sei faz sentido, né? Aqui também. Só que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai saber que a gente nunca vai chegar ao conhecimento completo de todas as coisas, sempre vai ser
nós nunca vamos ser completos, nunca vamos deter todo o conhecimento do mundo, até porque o conhecimento está disperso pela sociedade e nós não somos uma pessoa só, né? Nós convivemos com outras pessoas com mais conhecimento e nós não vamos conseguir ter todo esse conhecimento do mundo, mas que mesmo assim a gente não desista de estudar, né? De ter essa vida intelectual. Quem se satisfaz com respostas provisórias a problemas que na realidade estão sempre em questão falseia a resposta dada. Então, a gente também não pode se satisfazer por qualquer coisa que veja, né? Sempre buscar em áreas correlatas confirmar algum conhecimento e aprofundar os conhecimentos. Sim, perfeito. É justamente Otávio, aqui que São Tomás fala, né? Não posso mais, tudo que escrevi parece-me palha. Não perder essa ideia de que eu não sei tudo, eu preciso saber, eu quero entender. E o final, a frase final dele me pegou bastante também, que, tipo, tudo depende de tudo, as claras relações são dos seres, estão imersas nessa noite que penetramos as apalpadelas. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tipo, é uma escuridão onde a gente não sabe nada, não entende nada, e a gente tem que apalpar os objetos para tentar entender do que se trata, e aí sim, tipo, parece que a revelação vem depois como se fosse um grande show de TV, né? Tipo, bom, você acertou o objeto, então agora cai uma luz sobre aquilo e você consegue entender melhor o que aquilo faz. Né? a Perfeito. gente parece umas criancinhas tendo que pegar tudo na mão e botar na boca para poder entender os objetos, né? É, É a gente tentando entender o livro. E eu só acho que. complementando aquilo que tu Pode falar, falou, pode falar. Otávio, que quem pensa que compreendeu, na verdade, prova que não compreendeu, né? Tem uma frase que eu levo comigo faz bastante tempo, cara, e que eu realmente escrevi assim num caderno e coisa que eu tenho que para mim sempre se lembrar, que ele falou assim: o manifesto da ignorância é a certeza. Super engraçado, cara. O Desculpa, Dudu. manifesto da ignorância é a certeza. Então, a gente sabe que verdades são transitórias, né? Me perdoe, me perdoe. Não, não, Perdi a Cara, linha perfeito aqui essa frase, de B. raciocínio. O manifesto da ignorância é a certeza. É a certeza. é a certeza. A gente sabe que verdades são transitórias, né? Sempre vão ser. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. E sempre que eu vejo alguém falando algo, principalmente na ciência mesmo, com muita certeza, e achando que nunca vai mudar, ou achando que uma ideia nova é errada só porque você não vai se apropriar daquela ideia, ou tu não vai ser útil para você. Eu sempre tento fugir dessas pessoas, assim, porque eu sei que num futuro próximo ou talvez no futuro não tão próximo, elas vão estar erradas, né? E tem que ter a humildade de dizer que eu não sei o que é a verdade. Eu sei o que é a verdade agora, né? Mas não sei o que será no futuro. Boa. É interessante mesmo, cara. Só que, da minha perspectiva, eu acho que a gente tem que entender que a maior parte das coisas elas vão mudar quando se trata de carne e ciência, mas não necessariamente vão mudar quando se tratam de moral e verdade, entende? Então, tipo, eu acho, pra mim o teste se o cara fala assim, puta, refutei Platão, refutei Aristóteles, a minha metafísica é melhor, meu amigo, você não sabe nada, tá ligado? Porque eu acho que essas coisas são dogmas, são axiomas que já penetraram na nossa moral, são mais do que percepções, são descobertas, entende? Eu acho que são constantes já. E nesse aspecto, eu acho que é importante a gente entender que, bom, nem sempre novidades elas vão nos fazer bem e é importante ter essa bagagem para ter esse discernimento na hora de, de escolher com que tipos de novas coisas vamos nutrir o nosso conhecimento, né? Com Boa. certeza. Só pegando o gancho do Dudu sobre as verdades transitórias, né? E, cara, mas é bem isso que o Dudu colocou. A, a nossa modernidade, assim, as coisas estão avançando cada vez mais hoje em dia.
e de maneira exponencial, né? Que nem assim, o avanço que teve de 2010 a 2020 é muito menor do avanço que vai ter de 2020 a 2030, né? E assim, consequentemente. Até porque a medicina avança, a parte de programação avança, enfim, todas as áreas elas estão avançando e, consequentemente, em constante mudança, né? Para melhor. E, como eu falei, eu acredito muito na Bíblia, né? E tudo que está lá escrito. E muitas coisas que estão escritas que são totalmente aplicáveis nos dias atuais prova que a Bíblia é eterna, cara. Que aquilo é imutável, né? Que Deus é imutável, que Deus não muda. Ele é sempre verdadeiro. Então, nisso faz muito sentido acreditar, cara. Porque a partir do momento que a gente crê nisso, a gente tem a certeza da salvação, sabe? Que se há um céu, que se há um inferno, a gente sabe o nosso destino. E para mim isso é muito forte e eu creio que essa verdade suprema é tão real quanto qualquer coisa. Então, pra Cara, gente não agora desistir da nossa verdade, que a gente que tu busque falou ela isso aí, diariamente. me veio à cabeça, tipo, as coisas mudam quando a sua natureza em si muda, entende? Tipo, bom, a natureza da tecnologia em si, ela está em constante mudança, mas eu quero dizer que a nossa natureza é imutável. A natureza humana não é sempre a mesma coisa, e é por isso que eu acho que a nossa verdade é sempre a mesma coisa, entende? Então, quando a gente fala a respeito de moral, de verdade, enfim, como eu queira chamar aí, axiomas, dogmas, de ter uma vida plena e feliz, elas sempre vão tanger o mesmo assunto, as mesmas coisas. A plenitude para o ser humano tá sempre no mesmo lugar. Então, tipo, eu acho que é importante a gente não se deixar levar por novas correntes filosóficas absurdistas aí, como, enfim, N que existem, mas se concentrar em praticar o que é simples e eficaz, né? Que é ter uma vida Puro e plena, simples. pura e simples. Perfeito. Positivo. Senhores, foi um prazer da minha Muito bem, parte. Não então. sei, da minha parte era isso. Eu Se quiser também encerrei. comentar mais alguma coisa, Dudu, Lid, B, para Boa. encerrar aí. É isso aí? É Acho que isso aí, eu encerramos acho então. que Acho sim. que isso aí. Muito bem. Senhores, nos encontramos no domingo que vem para Pode ser. discutirmos acerca do capítulo 7, né? A preparação do trabalho. Boa. É isso, B? Pô, eu Pode vi que o ser. capítulo 7 Vamos ler tem metade. A e B. É, tem A e B. Dá pra ler só a parte A. Beleza. Porque ele é bem longo, né? Ele tem umas 40 É. páginas. Então separamos em A e B. Semana que vem discutimos a parte A do capítulo 7. Pode ser? Ficamos por aí. Um abraço e até Muito obrigado. semana Um que abraço. vem. Obrigado, senhores. Satisfação. Valeu.